Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula número 15. Na aula 15 nós vamos falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é o segredo dos anúncios /criativos que dão resultados. Jonathan, eu não sei o que é um criativo, eu não faço ideia do que é um criativo, então eu vou te ajudar a esclarecer isso. O que é um criativo? Tá? Vamos lá. Eu vou elencar aqui alguns pontos que eu acho importante que a gente possa conversar. Primeira coisa, o criativo, ele é a arte que vai aparecer para o seu público. Quando você cria um anúncio lá no Instagram, lá no gerenciador de anúncios, você chega a um determinado momento, na verdade a última etapa, onde você vai escolher a arte ou o vídeo ou a imagem que vai aparecer lá no seu anúncio, tá bom? O que eu posso dizer sobre isso? Primeiro, o criativo, ele é 80% do resultado de um anúncio, ou seja, você configura todo o seu anúncio e eu considero que 20% da escolha de público, do tipo de verba de anúncio que você vai escolher, de outras configurações aonde vai aparecer nos posicionamentos, 20% do seu resultado vai ser baseado nisso. 80% do seu resultado vai ser totalmente baseado no criativo que você fez, ou seja, na oferta que você está mostrando para o seu cliente, para o seu público-alvo, no momento que ele vai se deparar, que ele vai bater de cara com o seu anúncio. Então, 80% do seu resultado vai vir certamente do seu anúncio, do seu criativo. E simplesmente, o objetivo de um criativo é convencer um público a executar alguma ação. Não importa qual que seja a ação. A ação pode ser comprar um vestido, pode ser baixar um e-book, a ação pode ser fazer cadastro numa aula. Então, você vai escolher qual que vai ser a ação e a partir disso, a gente vai definir, tá? Com um anúncio, com um criativo legal, a gente vai fazer com que a pessoa tenha vontade ou não de executar essa ação. Então, o que é o criativo? O criativo, ele é a arte, ele é o anúncio que vai aparecer no momento que a gente for criar um anúncio lá no Facebook e no Instagram. 80% do resultado dele, do nosso anúncio, vai ser responsabilidade do criativo e o nosso objetivo na hora de fazer qualquer tipo de anúncio é convencer o nosso público a executar algum tipo de ação que ele vai fazer. Como que a gente faz? O nosso anúncio, o nosso criativo, ele tem que ser impactante. Se o anúncio não for impactante, se o criativo não for um anúncio que chama a atenção, possivelmente o seu objetivo ele vai ter um resultado pior se comparado com outro anúncio que teve sim esse objetivo de ser impactante. Então aí essa pessoa que fez um anúncio impactante, ela conseguiu trazer muito mais resultado que você que simplesmente fez um anúncio sem graça e que não está vendendo, não está convertendo. Então o objetivo final dele é convencer um público a executar alguma ação. O nome disso é conversão. Na internet você vai ver sempre as pessoas se referindo a isso. Por exemplo, o meu anúncio converteu 10%, converteu 15%, converteu 20%. A conversão é o que faz a gente medir esse resultado, tá bom? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês quando eu falo de criativo. A propaganda não foi inventada ontem. As propagandas existem há muito tempo. Elas simplesmente estão migrando para o meio digital. E faz tempo que ela está migrando, tá? Se você não faz anúncio, por exemplo, hoje no Instagram, no Facebook, você está bem atrasado. Qual que é a diferença? Antigamente, somente grandes empresas poderiam fazer anúncios e hoje qualquer empresa consegue fazer um anúncio. Cara, se tu vende, de novo, álcool gel, tu consegue fazer um anúncio hoje no Instagram, no Facebook. Se tu vende controle de ar-condicionado, tu consegue ir lá e fazer um anúncio sobre controle de ar-condicionado. Antigamente, somente grandes marcas conseguiriam fazer anúncios. Por exemplo, aqui eu tô com uma caneta aqui da Bic, não sei se você consegue ver aí, mas a Bic, em algum momento, fez algum anúncio no Instagram, fez um anúncio, na TV, ou fez um anúncio no rádio, alguma coisa do tipo. Qual que é a diferença? Hoje, se nós dois juntos aqui, você que está vendo a aula e eu aqui, nós montarmos uma empresa de caneta, a gente vai conseguir fazer anúncio. Veja lá, se antigamente a gente montasse uma empresa de caneta, a gente não conseguiria anunciar, porque o preço era proibitivo, era um preço muito alto, somente grandes empresas conseguiam anunciar. Beleza? Então, pensando na linha de que os anúncios têm que ser impactantes, se a gente for pensar na TV, já existiam anúncios que eram impactantes. Por exemplo, eu lembro de uma propaganda do tio da Fanta. Essa propaganda do tio da Fanta foi uma propaganda que marcou muito na minha cabeça. Era uma propaganda criativa e ela com certeza converteu na minha cabeça. Olha, eu lembro dessa propaganda até hoje, ela deve ter uns 15 anos, tá? Propaganda do limão da Pepsi Twist, lembra? Você lembra daquela propaganda onde tinha um limão de um lado e outro limão do outro, sentado numa latinha, até com canudinho? Eles estavam fazendo aquela propaganda lá da Pepsi Twist, que era a Pepsi com limão. E eu também lembro muito da propaganda da Skol dos caranguejos. Não sei se vocês lembram
tinha uma propaganda da escola que eram uns caranguejos conversando na praia, fazia até o né, alguma coisa assim. Então, essa propaganda, quando ela causa impacto, ela traz resultado. Qual que é o problema hoje? As pessoas que estão criando anúncios na internet não estão preparadas para fazer propagandas que causam impacto, que chamem atenção, porque isso é uma coisa de quem é publicitário. Eu sou um cara que é publicitário, então para mim é mais comum, é mais fácil eu fazer um criativo. Mas se você está aqui na minha aula, você vai com certeza conseguir melhorar o seu skill, a sua habilidade de criação de criativos. Esse é o meu objetivo aqui nessa aula. Por quê? Se o anúncio, se o anúncio é 80% responsável pela conversão, você tem que aprender a criar anúncios que convertem. Se você não conseguir criar um anúncio que converte, você possivelmente não vai ter tanto resultado como outras empresas, tá? Como outras pessoas que estão fazendo hoje anúncios que convertem. Vamos fazer uma comparação aqui, que é o seguinte: propaganda na TV versus propaganda na internet, tá? Na internet, na TV, não existia, chega a ser ridículo falar isso, né? TV, não existia cópia. Gente, era muito difícil, eu não lembro de nenhuma empresa que conseguiu plagiar ou teve a brilhante ideia de fazer uma propaganda igual a outra, de um concorrente ou de alguém parecido. Eu não lembro disso, tá? Na internet, por outro lado, é comum as pessoas copiarem. Se tu é meu aluno e eu ver algum anúncio teu e tu tá copiando, cara, na hora eu vou assim, eu vou te bloquear, vou ligar pro Facebook e vou mandar o Facebook te bloquear. Chego a ficar nervoso quando eu falo isso. Por quê? As pessoas acham que porque o anúncio do Jonathan deu certo, elas vão lá e vão copiar o anúncio do Jonathan. Elas acham que o anúncio do Robertinho deu certo, eles vão lá e copiam o anúncio do Robertinho. Eles vão lá e ver que o anúncio do cara que vende álcool gel deu certo, e ele vende ketchup, ele vai lá e copia o anúncio do cara, achando que também vai ter resultado. Em alguns momentos você vai ter resultado. Só que o que dita a regra para que um anúncio dê resultado é a criatividade. Se o teu anúncio for criativo, ele vai ter resultado. Só que se aquele anúncio que o cara já fez, ele gastou um tempo para ter aquela criatividade, para que o anúncio tivesse resultado, e tu vai lá e copia, o espertinho vai lá e copia, aquele anúncio já foi usado, já foi batido, pode ser que não dê certo, ou pode ser que dê certo, mas nunca é bom você trabalhar na ideia de ficar copiando anúncios. Isso é uma prática comum na internet. Eu já cansei de ver uma galera mesmo, que principalmente quem vende curso aí, quem trabalha mais com produto digital, copiando anúncio. Bom, eu acho que você já deve ter visto. Por exemplo, aquele anúncio do estilo procura-se. Tem uma pessoa com uma plaquinha. Procura-se empreendedores. Procura-se pessoas que moram em Porto Alegre, moram no Rio de Janeiro. A galera copiou muito esse tipo de anúncio do Procura-se. Alguém, em algum momento, se não me engano foi o Érico Rocha, criou esse tipo de anúncio do Procura-se. Alguém na equipe dele teve a ideia, a criatividade de criar esses anúncios. Procura-se fulano de tal. E todo mundo começou a copiar esse tipo de anúncio. Então, tu não tem que trabalhar em cima disso. Por quê? Porque eu vou te ensinar agora uma coisa bem legal, que é o quê? Como eu faço para criar bons criativos, tá? Então, primeiro ponto, o seu anúncio ele tem que ser assertivo, tá? Quando eu falo que ele tem que ser assertivo, tá? O que ele tem que ter? Ele tem que ter uma boa comunicação com a audiência. Além disso, dele ter uma boa comunicação com a audiência, ele tem que chamar a atenção, ele tem que ser direcionado para um público. Por que ele tem que ser direcionado? Primeiro, você não é a Coca-Cola para falar com 90% da população. Cara, a Coca-Cola, ela pode anunciar na TV, impactar o Brasil inteiro. Por quê? Quem consome Coca-Cola é negro, é branco, é amarelo, é velho, é novo, é criança, é homem, é mulher, é todo mundo que consome a Coca-Cola. Agora, é muito difícil alguém que tem um produto que está vendendo na internet e que o seu público-alvo seja todo mundo. Não é todo mundo que vai possivelmente comprar o seu produto, a não ser que você venda a Coca-Cola. Se você vende Coca-Cola e você começar a fazer anúncio, beleza. Você pode deixar a segmentação assim, padrão, que você vai anunciar para todo mundo e tá tudo certo. Agora, se você não é a Coca-Cola, você não anuncia
para todo mundo. Deixa eu organizar aqui, eu gosto das coisas organizadas. É igualzinho. Não anuncia para todo mundo. Não tem uma verba infinita. Se você não tem uma verba infinita e não anuncia para todo mundo, você tem que trabalhar nesse modelo aqui. Ele tem que ser um anúncio assertivo. Você tem que conseguir comunicar, pegar o seu produto, pegar a essência dele e comunicar para o público-alvo correto. Você tem que conseguir, de alguma maneira, criar alguma conexão com a sua audiência. Quando eu falo em conexão, aí nós vamos para o outro ponto da estrutura do nosso anúncio. Nós temos, sim, que criar uma conexão com o nosso público. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para criar uma conexão com o nosso público? Simplesmente, nós temos que entender o que eles precisam e oferecer a nossa solução. Quando você entende que determinado público precisa de alguma coisa e você tem um produto que ele vai lá e vai resolver esse problema, esse gatilho, essa conexão entre o seu produto e o que a sua audiência precisa é o tipo de anúncio que você vai fazer. Por exemplo, no meio da pandemia, o álcool gel, a gente viu que o álcool gel é muito importante para fazer a higiene das mãos. Então, a propaganda, ela basicamente, o cara que vende o álcool gel, ele se ligou que, beleza, é para higiene na mão e todo mundo precisa, para ele foi muito fácil vender. Porque ele pegou, pô, se tu precisa fazer higiene e eu vendo o álcool gel que faz a higiene, eu vou unir os dois e você vai simplesmente ser feliz, porque eu tenho um produto e você tem uma necessidade. Todo produto tem uma necessidade. E todo produto tem uma audiência. Então, tu tem que conectar a necessidade com a tua audiência. Necessidade com a audiência. É esse tipo de conexão que a gente tem que fazer. O que está aqui no meio, eu vou botar aqui, junto, é a conexão. A conexão que vai unir a necessidade com a audiência. Se tu tem um produto e a audiência tem uma necessidade, tu tem que conseguir conectar. E basicamente o que conecta é o nosso produto. O nosso produto é a conexão. Certo? Vamos aqui adiante. Para que a gente faça algum tipo de propaganda, de criativo legal, a gente tem algumas formas de fazer isso, tá? A gente pode trabalhar com uma estrutura de criativos baseados em, primeiro, perguntas. A gente pode trabalhar com criativo baseado em demonstrar conhecimentos. A gente pode também trabalhar com criativos baseados em contar história. Tá? Basicamente são essas três estruturas que mais funcionam quando a gente fala de criativo para as redes sociais, quando a gente fala de criativo para anúncios. Aí vai de Google, vai de Facebook, enfim. Aí eu vou destrinchar para vocês aqui todos eles, tá? Como é que funciona de pergunta? Qual é a estrutura que ele tem? A estrutura dele é bem simples, tá? Você vai pegar uma informação relevante sobre o tema. Não, desculpa. Eu peguei aqui, olha só, a minha cola me traiu. Você vai pegar uma pergunta e vai mostrar o caminho para essa resposta. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha em cima disso? Aqui tem um exemplo para você, tá? Vamos supor que nós somos aí uma loja de roupa, tá? Você vai fazer um criativo mais ou menos assim. Sabe aquela roupa confortável e com preço bem bacana? Nós temos aqui uma que se encaixa perfeitamente em qualquer tipo de corpo e você vai encontrar aqui na loja do Jonathan. Então clica aqui para poder conhecer as roupas que nós temos disponíveis na nossa loja. O que eu fiz nesse anúncio agora? Eu acabei de criar um anúncio para vocês. O que eu fiz? Eu fiz uma pergunta que é: sabe aquela roupa confortável e com preço bacana? Interrogação, foi uma pergunta. A pessoa vai olhar, o cara está me oferecendo aí uma roupa confortável com preço bacana, quero saber mais. Aí eu vou dizer no fim da propaganda: nós temos aqui uma roupa que se encaixa perfeitamente em qualquer tipo de corpo. Para você conhecer mais, se você clica aqui embaixo para você ir lá para minha loja e conhecer as roupas que eu tenho. Eu basicamente fiz uma pergunta para ele, mas uma pergunta que já tem uma resposta, que eu sei que a pessoa quer uma roupa confortável e com preço bom. E eu dei para ele o caminho aonde ele vai encontrar essa roupa confortável e também com preço bom. Então, esse é o tipo de criativo onde eu trabalho com estrutura de pergunta e mostro o caminho para a resposta. Outra que a gente pode trabalhar também nesse formato é esse daqui, onde eu falo sobre carro, tá? Lavagem de carro é um problema que eu tenho, por exemplo, aqui na minha cidade. Mas eu poderia falar assim, ó, se eu tenho uma lavagem de carro. Você está procurando uma lavagem que realmente cuida do seu carro?
Vem aqui na lavagem do Jonathan, nós temos preços bacanas e entrega rápida do seu carro totalmente limpo. Aqui eu também trouxe uma pergunta para o cara. Eu estou supondo que a minha audiência está atrás de uma lavanderia que cuida do carro. Porque um dos problemas que eu sei quando você vai lavar um carro, você vai levar alguma lavagem de carro, é que às vezes o carro pode voltar arranhado, ou eles não lavam tão bem. Então eu já comecei ali o criativo, a história, eu peguei o videozinho e gravei. Está procurando uma lavagem que realmente cuida do seu carro? Deu o Jonathan, peraí, esse cara tá falando comigo. Uma lavagem cuida do meu carro, eu tenho um problema hoje, ou pelo menos eu sei que a maior parte das lavagens não cuida do carro. Então, se esses caras cuidam, daqui a pouco vale a pena eu dar atenção para esse tipo de anúncio. Então, o cara vai lá e vai continuar a propaganda, vai continuar o anúncio. Vem aqui na lavagem do Jonathan, porque daí parará, aí você vai contar o resto da história. Então, nesse tipo de anúncio, onde eu estou mostrando estrutura, e a estrutura é baseada em pergunta e um caminho para a resposta, é um tipo de anúncio, um tipo de criativo que funciona bastante aí no Facebook e no Instagram. Outro tipo de anúncio, que eu falei para vocês aqui, é o que a gente demonstra conhecimento. Como é que a gente faz para demonstrar conhecimento? Qual que é a estrutura que a gente trabalha nesse tipo de anúncio? A gente trabalha nessa estrutura aqui, ó. Informação relevante sobre o tema. Se a gente for pegar de novo aí o tema da loja, tá? A loja de roupa. Antes eu falei da lavanderia, agora deixa eu pegar outra aqui, ó. Vamos supor que está vendendo roupa. Eu posso começar o anúncio bem assim, ó. 99% das roupas de algodão, quando lavadas com água quente, elas encolhem. Aqui na lavanderia do Jonathan, nós tomamos cuidado. E esse cuidado é lavar sua roupa sempre com água fria e com os melhores produtos. De novo, eu estou mostrando um exemplo de produtos de roupa, só que nesse caso é uma lavanderia. E nessa lavanderia, basicamente eu falei para a minha audiência uma informação que talvez ninguém soubesse, que é o seguinte: 99% das roupas de algodão, perdão, 99% das roupas de algodão, quando lavadas com água quente, elas se encolhem, tá? Então eu tô dando uma informação e estou mostrando para as pessoas que, eu entendo desse assunto. E está preocupado com a tua roupa, eu aqui vou cuidar da tua roupa porque eu entendo desse assunto. Eu estou mostrando para a pessoa esse conhecimento, estou demonstrando esse conhecimento. Esse é um exemplo que funciona bastante na hora de demonstrar conhecimento. Outro tipo de anúncio que funciona legal, gente, é esse anúncio aqui. A maioria das pessoas não sabem que é mais fácil vender novamente para um cliente do que conquistar um cliente novo. Isso aqui é um exemplo de anúncio que funcionaria para mim. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabem que é muito mais fácil você vender novamente para quem já é seu cliente do que vender para um cliente novo, do que conquistar um novo cliente. Quer saber mais sobre isso? Vem aqui na minha aula semanal sobre criação de anúncios no Instagram. Cara, aqui eu estou mostrando para a pessoa outro conhecimento. Estou dizendo, cara, olha só, é muito mais fácil tu vender para quem já te conhece, para quem já é teu cliente, do que você conquistar um cliente novo. Eu estou dando conhecimento novo para a audiência e no momento que o cara olha, isso é verdade, eu nunca pensei nisso. Será que realmente é mais fácil eu vender para quem já é meu cliente? Daqui a pouco eu consigo oferecer outro produto, alguma coisa assim, eu nunca pensei nisso. Beleza, vou clicar nesse anúncio e vou descobrir o que esse cara tem para me dizer. Então, quando uma pessoa demonstra conhecimento, o outro lado, quem está sendo impactado pelo anúncio, ela fica intrigada, ela fica pensando, cara, será que é assim que funciona mesmo? Aí a pessoa vai ficar, não, beleza, então eu vou clicar e vou ver esse anúncio. Então, esse tipo de anúncio que a gente demonstra conhecimento é um anúncio que normalmente também dá bastante resultado. E nós temos um outro tipo de anúncio, que é contando uma história. Qual que é a estrutura dele? Simplesmente é um case. E o que é um case? É quando a gente conta uma história. A gente conta uma história que aconteceu, só que essa história ela tem que estar totalmente ligada com o nosso produto. Então a gente tem o nosso produto, tem a história. Não adianta você abrir aí seu Instagram, começar a montar uma história que não tem nada a ver com produto nenhum. Aí você vai dar um tiro no seu pé. Mas aqui eu também montei um exemplinho para nós aqui, ó. Com exemplo as coisas funcionam bem melhor, bem melhor. Então aqui, ó, esse é um exemplo legal. Quando eu comecei a minha agência, eu não tinha dinheiro e nem tempo, mas eu superei isto estudando muito e aplicando técnicas que foram melhorando o meu resultado. Você quer saber mais sobre esse tipo de técnica que também pode aumentar o seu resultado? Clica aqui nesse link para você se cadastrar na minha próxima aula. Então aqui eu mostrei para a pessoa, eu contei a história para ela, um case onde eu montei a minha agência e quando eu montei a minha agência eu não tinha nem dinheiro nem tempo. Daí a pessoa pode ser que ela se identifique com isso. Eu tô com meu negócio aí, meu negócio não tá dando dinheiro e eu não tenho tempo para fazer nada.
Como é que esse cara conseguiu trazer resultado? O que ele estudou? Quais foram as técnicas que ele estudou que trouxe resultado para ele? Aí, a partir de um case, de uma historinha, eu posso despertar o interesse das pessoas, tá? Então, esse tipo de anúncio é um anúncio que funciona bem, só que ele é mais difícil de montar. Nem todo mundo tem um case para contar, nem todo mundo tem uma história para compartilhar que talvez ela seja atrativa ao ponto da pessoa querer clicar naquele anúncio, né? Aqui tem outro exemplo que eu acho bem bacana também que eu montei, que é o seguinte: eu tinha um cliente chamado João, do ramo de confeitaria, que ele faturava R$1.000 com anúncios. Depois que ele fez 3 aulas comigo, ele passou a faturar R$10.000 com os mesmos anúncios. Se você quer saber o que ele fez diferente, clica aqui nesse link da minha próxima aula que eu vou te explicar o que ele fez. Olha, de novo, eu peguei um gatilho onde eu contei uma história, a história do João, que é do ramo de confeitaria, que ele faturava R$1.000 e agora ele fatura 10 mil porque ele fez alguma coisa que eu ensinei para ele. Então, se eu falo isso para a pessoa, o que eu vou despertar na pessoa? Ela vai olhar, pô, eu tô fazendo anúncio hoje. E eu tô faturando R$1.000. E esse cara conseguiu aumentar 10 vezes o faturamento com alguma técnica que eu não conheço, eu vou clicar e vou ver essa aula, é de graça mesmo. Então, eu despertei a curiosidade da pessoa, eu despertei o interesse dela para que ela queira assistir a minha aula sobre esse assunto. Então, esses 3 tipos de criativos, normalmente eles funcionam bastante. Contar uma história, demonstrar um conhecimento, e também fazer perguntas no início do criativo. Gente, quando a gente fala em criativo, a principal coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: o criativo tem que criar uma conexão. E a conexão aqui é bem simples. Ele está falando comigo. Cara, quantas vezes tu já se deparou com um anúncio onde tu fala assim, porra, esse cara tá falando comigo? Ou tu, não acredito, isso aí também acontece comigo. Ou não, ele só pode estar falando comigo. Como é que ele sabe essa dor que eu tenho? Porque simplesmente, quando tu vê um anúncio como esse, os caras fizeram um estudo de persona, que eu já dei aula sobre isso. Eles identificaram as dores. Eles têm uma solução. E eles botaram no criativo, basicamente, dor mais solução. Quando tu faz um criativo, onde você tem dor mais solução, a chance dele dar certo, a chance da pessoa achar, pô, esse cara tá falando comigo, ele tá interagindo diretamente comigo, a pessoa se identifica, ela cria uma conexão tão forte que não tem como esse anúncio não dar certo. Então, se você hoje está pensando em fazer um criativo e você não sabe por onde começar, a principal coisa que você tem que fazer é criar uma persona, e a persona nada mais é do que você criar um cliente ideal, que você imagina, você vai lá e vê as características desse cliente, aí você vai identificar as dores que ele tem, aí você vai ter uma solução a partir de um produto. A solução vem de um produto ou serviço. Aí você vai fazer um criativo, onde você vai falar da dor do cara. A dor do cara. Esse criativo pode começar com uma pergunta, esse criativo pode começar com uma história, esse criativo pode começar com uma solução. Mas aí você vai entregar para ele uma solução depois disso. Então, eu já cansei de ver anúncios onde eu olho, pô, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Ou não, realmente, eu tô com esse problema agora e esse cara tá prometendo que vai resolver. Então, quando a gente fala de dor, a dor do cliente, quando o cliente identifica que a gente entendeu a dor dele e a gente está oferecendo um produto que realmente vai curar essa dor, cara, na hora ele vai comprar um produto seu. Essa aula, então, a gente ficou muito aqui no quadro branco, tá? Porque é importante que vocês identifiquem qual que é a estrutura, qual que é a estratégia que as pessoas usam para criar bons anúncios, tá? Simplesmente, se você abrir o seu celular e começar a gravar vídeo, começar a criar arte sem ter uma estrutura, uma estratégia, possivelmente o seu resultado não vai ser um resultado muito bom. O seu resultado vai ser um resultado simples, ou daqui a pouco você vai achar que as redes sociais não funcionam, daqui a pouco você vai achar que as aulas do Jonathan é uma porcaria, porque tudo que ele me explica em aula nunca dá certo. Mas, volto a dizer, 80% da sua performance em anúncios vai ser por conta do seu criativo. Agora, para mostrar alguma coisa a mais na prática, eu vou aqui no meu navegador, vou mostrar para vocês, por exemplo, o criativo, onde que ele fica, tá? Estou aqui no meu anúncio, vamos abrir o meu anúncio aqui. Aqui tem um exemplo de criativo. Esse anúncio eu acabei de subir mesmo, tá? Esses anúncios aqui. Mas, por exemplo, aqui é um vídeo onde eu gravei, tá? Onde eu falo sobre, onde eu convido as pessoas aqui para virem para nossa aula semanal, tá? Então, nesse criativo aqui, basicamente, eu estou chamando a pessoa para ela vir para a aula. Fiz um videozinho, coloquei uma barrinha aqui para mostrar quando o vídeo acaba ou não, enfim. Coloquei alguns textos e tal. E aí, esse é o meu criativo. Mas o que você pode fazer para ter ideias de criativo? Pensa bem, não é para copiar criativos, mas para você ter ideias do seu negócio. Você vai aqui no Facebook, facebook.com/ads/library.
você clica aqui e vai abrir essa página aqui. Eu já falei em várias aulas sobre essa página aqui e tal, mas aqui é muito legal para você dar uma pesquisada. Por exemplo, vamos supor que a gente vai pesquisar aqui vestidos. O que essa ferramenta faz? Ela mostra basicamente todos os anúncios que estão rodando na internet. Todos os anúncios que de alguma maneira foram criados no Facebook ou no Instagram, você vai conseguir visualizar aqui. Ó, vamos botar aqui vestidos de noiva. Apareceu aqui uma empresa, eu cliquei nela e aqui eu estou vendo os anúncios que essa empresa faz. Então aqui eu consigo ter uma ideia dos criativos que eles estão fazendo. Aqui exemplo de vestido de noiva, para poder entender como é que eles estão trabalhando. Mas aqui poderia ser várias outras empresas, tá? Vamos ver. Vestido de noiva, deve ter outras empresas que também fazem anúncio. Essa que tem 32 mil seguidores. Essa não faz anúncio, por exemplo. Vamos ver essa daqui. Também não faz anúncio. Aí você vai procurando os seus concorrentes aqui e vai vendo se algum deles faz anúncio ou não, se ele faz algum tipo de propaganda. Sei lá, a gente pode botar aqui, pizzaria. Vamos ver se essa pizzaria faz propaganda. Essa pizzaria faz propaganda. Ó. Se eu tivesse uma pizzaria, eu ia fazer um trabalho de busca de concorrentes aqui nessa página e ia ver o tipo de criativo que essas pizzarias estão fazendo. Ó, drive-thru e delivery. Estamos atendendo um drive-thru e delivery. Fez um videozinho legal, criativo. Aqui são todos os anúncios que estão rodando. Ó. Turbinamos pizza em dobro. Legal esse criativo também, mas não está falando nada. Ah, agora apareceu aqui o produto. Aí ficou legal. Bota o preço, bota o produto, funciona. Ó. Beleza. Então esse criativo aqui funciona. Então você pode vir aqui e ter ideias de criativos, ter ideias do tipo de comunicação que os seus concorrentes estão utilizando. Esse tipo de trabalho é um trabalho bacana de fazer e eu sugiro que você faça sempre, sempre mesmo, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula aí. Essa aula é uma aula um pouco mais também densa, ela faz parte da estrutura para que a gente consiga aprender a criar bons criativos, mas aqui com certeza eu cheguei no objetivo. E eu não botei ela no começo, mas eu quis botar no fim. O objetivo era mostrar estratégias de criação de anúncios. Eu aposto e eu provo para você que todo mundo que tem resultado na internet, eles usam algum tipo de criativo que eu falei aqui em cima. Se eles não usam, por exemplo, conta uma história, ou demonstra conhecimento, ou começa com uma pergunta, eles estão usando sem saber, porque isso é o que mais dá resultado, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, a aula número 15. Então, até a aula da semana que vem, que é a nossa aula número 16. Valeu!